Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua audiência. Hoje, em mais uma edição do nosso ACS na TV, sempre linkado, link direto com o nosso site, está aqui o endereço www.acs.org.br. Hoje a nossa conversa, com certeza agradável e principalmente com muito conteúdo, porque sem nenhum exagero, é uma das pessoas que tem mais conteúdo nessa cidade. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos, que nome pomposo, Márcio Lara. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco, né? A Prefeitura e a Associação Comercial de Santos têm parcerias permanentes em tantos projetos, em tantas realizações na nossa cidade, então é um prazer estar aqui. Bom, nós temos muitos assuntos para conversar com o Márcio, vamos conversar aí ao longo desses 3 blocos. Temos o Parque Tecnológico, temos incubadora, temos processo de governança, temos rede BS, temos o Porto de Santos também, mas eu vou começar pelo Parque Tecnológico, até porque recentemente nós tivemos a oportunidade de participar, eu participei ao lado do Márcio Lara, de um seminário na Unisanta, justamente sobre Parque Tecnológico. Mas, inicialmente, o que é efetivamente um parque tecnológico, Márcio, para o nosso telespectador começar a entender um pouco mais desse processo? O parque tecnológico é um ambiente que funciona na cidade, delimitado, um território delimitado, em que centros de pesquisa, em que instalações, laboratórios, empresas de base tecnológica funcionam com incentivos e contribuem para criar inovação. É a novidade aplicada à produção de bens, à implantação de serviços e também a processos inovadores que possam ser usados pelas empresas, ou seja, é a criação de riqueza fixada na região e que contribui para oportunidades para empresas e também para profissionais. A Associação Comercial de Santos tem muito orgulho e participa ativamente desse processo, e vem participando ativamente, melhor dizendo, desse processo de efetiva implantação do Parque Tecnológico de Santos. Lembro até que o pré-credenciamento ocorreu o ano passado, com a presença do então secretário de Desenvolvimento, Alckmin, hoje governador, e nós estamos em vias de conseguir, com certeza, muito em breve, o credenciamento definitivo. Mas quando se fala em parque tecnológico, na cabeça de muita gente, eu transmito isso a você, aproveitando o seu conhecimento, para a gente detalhar um pouco mais, se imagina o seguinte, bom, vai ser tem uma sede, o Parque Tecnológico tem uma sede, é um grande laboratório para principalmente pesquisas na área de tecnologia, não tem efetivamente um lugar, é muito mais um ambiente do que um lugar envolvendo as universidades, não é, Márcio? Nossa novidade, a nossa inovação aqui em Santos é que, ao invés de nós termos um parque convencional, no Brasil, um parque convencional é um bairro novo criado em que começam a construir centros de pesquisa ou empresas de base tecnológica ou indústrias criativas. No nosso caso, nós aproveitamos as instalações das nossas universidades, que já têm seus centros de pesquisa, alguns há mais de 10 anos, já têm os seus laboratórios, assim como as instalações de pesquisa das empresas que compõem a governança. E todas essas matrículas, as escrituras, cópias das escrituras, né, foram levadas na documentação ao governo de São Paulo, reconhecidas como área de abrangência do parque. Então, na verdade, o parque fisicamente ele será constituído por uma rede de edifícios que não ficam todos na mesma quadra. No campo não existe um campus, né? Isso. Não existe um campus. São todas as universidades, por isso você se referiu na primeira resposta ao ambiente, não é isso? E que estão concentrados nos bairros do Valongo, da Vila Nova e da Vila Matias. Mas veja que nós temos universidades no Boqueirão, faculdades na Ponta da Praia, em vários locais da cidade. Então, a área de abrangência são os bairros já mencionados e os campi das universidades. Eu falei, en passant também diretamente, você falou há pouco, Márcio, no credenciamento definitivo, pré-credenciamento saiu ano passado. Tem uma data para esse credenciamento? Você tem uma expectativa em relação a isso? Nós estamos buscando trabalhar esse credenciamento ao longo do primeiro semestre ainda. Nós estamos elaborando 2 planos e convidamos a comunidade para participar com sugestões para esses planos. São planos contratados com recursos do governo de São Paulo.
o plano de ciência, tecnologia e inovação e o plano de marketing e atração de empresas. O plano de ciência e tecnologia, ele cuida do conteúdo. Quais são os temas a serem abordados pelas pesquisas práticas que gerem, então, inovação? Quais são os laboratórios, os centros de pesquisa disponibilizados para essa finalidade? Quais são os pesquisadores e qual a sua linha de produção, as pessoas, né, os profissionais da pesquisa, diretamente alocados para essa finalidade, né? Como é que nós vamos incentivar que essa pesquisa aconteça a partir da demanda real das empresas já instaladas na cidade e das empresas que vierem se instalar, focando ou procurando priorizar as áreas de interesse da nossa economia, energia, petróleo e gás, offshore, pré-sal, também na área do porto, a logística, os instrumentos de movimentação da carga, retirada dos nós, né? O turismo, toda a inovação na própria sistemática de funcionamento nos serviços prestados pelos hotéis, pelos restaurantes. Mas tudo sempre a partir a base é a tecnologia. Sim. O desenvolvimento da tecnologia tendo influência sobre todos esses setores. Sim. A tecnologia que pode ser, como falei, em equipamentos, né, bens, ou pode ser em sistemas ou serviços. A forma de fazer o serviço, às vezes, traz em si a inovação. Para dar um exemplo, né, uma das empresas instaladas na cidade, que desenvolve sistemas de tecnologia da informação voltados à área de saúde, recentemente inovou no método de comercialização desse sistema. Ao invés de vender o software, passou a vender um serviço e cobrar. Então, a empresa não paga pela licença, ela paga pelo número de operações que ela faz no sistema. Então, com esta medida inovadora, inovação na área de serviço, a empresa tem conquistado ampliação do mercado no Brasil todo. Por duas vezes você falou em governança e eu também, apenas telespectador, não é um termo muito comum no dia a dia. Defina o que é essa governança, só para o telespectador entender um pouco mais, que é, na verdade, que comanda todo esse processo. Na verdade, a palavra governança, ela quer dizer que o comando de todos esses projetos, no planejamento, na implantação, no monitoramento, no incentivo, ele não é realizado apenas por um órgão ou uma instituição. Não é somente pela prefeitura, não é somente pela associação comercial, mas é uma reunião de órgãos e entidades. A prefeitura, a associação comercial, a Fiesp, a Petrobras, a Uzi Minas, a Companhia Docas, né? Várias secretarias municipais e, de um modo geral, nós estamos aqui articulados com as secretarias estaduais e com os ministérios federais. Então, essa forma de trabalho coletiva na gestão dos programas nós chamamos de governança. Eu acho que essa é a grande definição, é uma gestão coletiva, né? Não fica só atribuição ao governo, fica o governo e a sociedade civil estabelecida também, universidades, enfim, todos esses setores. Esse conjunto é que forma a governança. E é a forma mais moderna no mundo todo. E democrática, né? Democrática. Ela permite a participação de todos e, por isso, as soluções são sempre soluções inteligentes, soluções as melhores possíveis e, de certa forma, a gente divide a responsabilidade e consegue, com isso, soluções melhores. Bom, nós vamos para o intervalo, estamos terminando nosso primeiro bloco nessa conversa com o secretário Márcio Lara e voltaremos em seguida para continuar um pouco mais, falando um pouco mais sobre Parque Tecnológico, mas eu quero também falar, até porque a parte específica, sobre o desenvolvimento, sobre esse momento que envolve a cidade de Santos. Fique conosco.
Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje, a agradável presença do secretário de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Santos, Márcio Lara. Primeiro bloco, praticamente, nós dedicamos ao Parque Tecnológico. Mas vamos mudar de assunto, mas eu queria que você também tentasse dizer, do ponto de vista, porque o Porto é importantíssimo na nossa vida, né? Na vida de Santos, da região, do estado e do país. Qual é o reflexo do Parque Tecnológico a médio e longo prazo no Porto de Santos? Olha, o parque, ele precisa, como falamos, focar a inovação onde ela for mais necessária, onde ela trouxer mais reflexos. Então, todas as atividades dos terminais portuários, individualmente e no conjunto, exigem inovação, para que nós possamos, em conjunto, além da ampliação de novos terminais, no conjunto dos novos com os atuais, atingir as metas que são de 230 milhões de toneladas de carga. Depois de 2020, 2023, 2024, 2025... São 3 cenários, nos próximos 15 anos. O planejamento, essa meta é para 15 anos, não é isso? Pois é, nós precisamos usar tecnologia, né? Os modernos portos do mundo, todos eles se utilizam da tecnologia. Equipamentos de simulação na capacitação, no treinamento dos funcionários, simulação de containers, de portainers, simulação de embarcações, simulação de plataformas, a interação das atividades portuárias destinadas também ao offshore, ao abastecimento, ao funcionamento das plataformas, que é um novo nicho de atividades que já está chegando aqui pela própria Petrobras, pelas empresas terceirizadas, as bases offshore exigem tecnologia. O próprio funcionamento das instalações para o pré-sal, agora em distâncias maiores, 300 quilômetros, em profundidades maiores, né? A Petrobras vai instalar em Santos um polo do seu centro de pesquisas, hoje instalado no Rio de Janeiro, em Santos. E daqui nós vamos ter o desenvolvimento de equipamentos, o desenvolvimento de métodos de trabalho com participação de todos, né? E para 2 temas especialmente, né? A logística destinada ao offshore e também os dispositivos de acompanhamento, monitoramento, comando das plataformas offshore em terra. Então, são aí desafios muito grandes. Esses 2 assuntos já foram divulgados pela Petrobras, né? Não estou aqui furando ou dando nenhuma novidade nesse assunto. Se quiser furar, ótimo, não tem problema. Né? Notícia em primeira mão é sempre bem-vinda. Mas nós estamos acompanhando e participando desse processo. A Prefeitura e o Parque Tecnológico estamos procurando acolher essa nova instalação, que será uma instalação emblemática, porque aqui não será apenas uma filial do Centro de Pesquisas. A própria forma de desenvolver essas pesquisas de uma forma integradora, compondo a rede de pesquisas da Petrobras, são 49 temas diferentes e 114 instalações de pesquisa, órgãos e entidades no Brasil e no mundo. Então, a própria forma da Petrobras trabalhar vai trazer conhecimento prático, vai trazer experiência, vai mobilizar essa área de pesquisas, e esta é uma nova área de atividades para as nossas universidades, para os centros de pesquisa, também trazendo riqueza para a região. Importante para todos os setores. Bom, vamos falar agora um pouquinho, falamos muito e foi muito bom, acho que conseguimos aprofundar bem, ainda que seja um assunto fascinante e praticamente interminável, a questão do Parque Tecnológico. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento exclusivamente, desenvolvimento. E essa semana, aliás, pouco antes do seminário que nós participamos da Unisanta, depois da solenidade de abertura, antes da primeira palestra, um representante da USP, eu conversava com o prefeito Papa, e ele me fez uma revelação incrível. Pode parecer absurdo o telespectador, mas é verdade. Dizia ele o seguinte, Papa, que algumas pessoas, mais simples, obviamente, preocupadas com esse boom que envolve Santos, com essa perspectiva de desenvolvimento de Santos, que chegaram ao Papa e disseram,
Pô, mas vai ter lugar para nós aqui na cidade? Não vamos ser expulsos da cidade? Chegaram a perguntar isso, em função de todo esse quadro positivo que envolve a cidade de Santos, com petróleo, com gás, com parque tecnológico, com desenvolvimento, com o setor bombando da construção civil. Em termos de desenvolvimento, como é que você define esse momento de Santos de uma forma primeiramente global? Bom, esse progresso, que talvez seja a palavra que expresse melhor esse momento que nós vivemos, ele foi construído. Desde 2005, a Prefeitura de Santos vem implementando um planejamento estratégico participativo, em que toda esta governança participa de todos esses programas e projetos que buscaram atrair para a cidade esse processo de progresso, incentivando novas empresas, novas atividades, incentivando a vinda do escritório da Petrobras, da unidade de operações da Petrobras, da Bacia de Santos como um todo, a expansão dos terminais portuários. Em todo este processo, a Prefeitura de Santos esteve presente, auxiliando nas aprovações, o próprio prefeito participando de reuniões, muitas vezes, para que processos que estavam travados aqui ou lá, em diversos órgãos estaduais, federais, que pudessem ter agilização fase para de poder planejamento, aprovar. Incide-se planejamento. Sim. O que você está querendo transmitir, e eu lhe interrompi, desculpa, é que foi tudo bem planejado. Sim. Houve um planejamento. Um planejamento integrado com os órgãos e entidades, né? Juntos fomos, por exemplo, conversar com o governador quando a Petrobras estava comparando diferentes cidades, inclusive capitais, e que escolheu Santos. Aliás, nos bastidores, vou lhe interromper de novo, conversava com o Papa no próprio Unisantos, e eu participei, naquela época, inclusive, eu tinha uma ligação muito próxima com o então senador Mercadante, Luiz Mercadante, hoje ministro de Ciência e Tecnologia. A briga foi dura entre São Paulo e Rio, né? Pois a briga foi, os bastidores foram violentos. Foi né? mobilizado naquela oportunidade o senador Mercadante, o governador Alckmin, Exatamente. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, né? Vários ministros. A Petrobras fez sua escolha técnica, porém nós preparamos um trabalho mostrando à Petrobras aspectos, características diferenciadas de Santos e região, que com certeza, porque também dados técnicos, conseguiram contribuir para essa decisão técnica que a Petrobras fez, né? E hoje em dia nós estamos então diante de um processo de progresso, né, que deve ser aproveitado por todos. E nossa missão, que era atrair o progresso, passa a ser agora organizar a chegada ao funcionamento das empresas, a interação com a comunidade local e perceber quais são as reais oportunidades para as empresas da região e para os profissionais da região. Em síntese, foi criado, na prática, como a exemplo do Parque Tecnológico, foi criado um ambiente, né? Sim. Para a vinda de todo, Sim. né? De Petrobras, esse boom na área de construção civil, foi criado um ambiente. Sim. Que, na verdade, é um misto de ambiente que não deixa de ser um planejamento prévio. Ambiente, legislação, Sim. Né? A legislação foi atualizada, o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, as leis ligadas aí ao Estatuto da Cidade, leis de incentivo, o programa Alegra Centro, incentivo a empresas de informática. Então, toda uma organização institucional, jurídica, né, legal, e também uma organização das instituições. Juntos nós criamos o Fórum Regional Promimp, coordenado pela Petrobras, a Câmara Temática Especial de Petróleo e Gás, que discute o desenvolvimento equalizado em toda a Baixada Santista. A própria incubadora de empresas foi incentivada, a rede das empresas de petróleo e gás em fase de estruturação. Então, são instrumentos que são usados em todo o mundo para que nós possamos organizar esse processo, acolher as empresas, aproveitar e extrair delas as oportunidades. A Prefeitura criou um centro de trabalho e emprego, que é uma espécie de é um equipamento que recebe os currículos dos trabalhadores, são mais de 34 mil já cadastrados. Beleza. Nós temos lá salas gratuitas para que as empresas, quase 500 empresas, colocam as suas vagas de trabalho no centro de trabalho, fazem sua seleção lá mesmo
e mais de 1.200 trabalhadores já foram, então, contratados por esse sistema. Além disso, nós estamos criando uma rede de qualificação profissional, mobilizando as forças que fazem qualificação na cidade, porque as vagas precisam de qualificação. São números incríveis. O secretário falou em 34 mil. Na volta para o nosso terceiro bloco, nós estamos terminando o nosso segundo bloco, no terceiro bloco eu vou dar um número para você só em relação à futura estrutura da Petrobras em Santos. Voltaremos rapidamente. Deixa eu satisfazer a minha curiosidade. Durante o intervalo, eu conversava informalmente com o secretário Márcio Lara, secretário e amigo Márcio Lara, e de repente ele falou de futebol, parece, né, Parque Tecnológico, Petrobras, tecnologia. Que time você torce, hein? Eu sou santista. É. E gosta de futebol? Entende? Gosto de futebol, mas não acompanho muito, não tenho muito tempo. Então, uma pergunta difícil. Quem deve ser o novo técnico do Santos? Olha, isso o presidente Álvaro está decidindo com o vice dele, que é meu amigo Odílio Rodrigues Filho. Aliás, Odílio Rodrigues, secretário de Saúde, não é isso? Secretário de Saúde é uma pessoa, uma figura especial. Eu brinco muito com ele. Aliás, eu tive a oportunidade, quando estava iniciando minha carreira como repórter, o pai dele já era dirigente do Santos. E tive uma oportunidade, em uma ocasião nós viajamos, o Santos foi jogar no Japão, ele foi o chefe da delegação, tivemos uma convivência muito próxima, uma excelente pessoa, e o Odílio não nega a origem, né? Essa que é a verdade. Aliás, falamos em presidente do Santos, até hoje a dispensa do senhor Dorival Júnior está tendo reflexos na Vila Belmiro. Até hoje, vejo o erro cometido com a saída do Dorival Júnior. Mas eu prometi no final do segundo bloco dar números em relação à Petrobras. A Petrobras, todo mundo sabe, no Valongo, uma parceria com a Prefeitura, a parceria, porque eu digo, houve a cessão da área para a Petrobras, é isso, Márcio? Venda. A venda? Não foi cessão, ótimo, foi a venda. São 3 torres. A primeira torre, que deve começar, as obras devem começar em breve, 2.500 funcionários. Na segunda torre, mais 2.000 e na terceira, mais 2.000. São 6.500 funcionários. Dá para ter uma ideia, a partir desse número, 6.500, da dimensão da Petrobras na região, não é, Márcio? Pois é, desses 6.500, 7.000, já falo em 7.500 pessoas, nossa, uma parte delas é terceirizada, na limpeza, segurança, né? Mas existe uma estatística que a cada um funcionário da Petrobras, outros 5 estão trabalhando na região, né, em que as operações são realizadas, né? Isso significa que nós teremos aí talvez 5.000 vezes 3, mais 15.000 funcionários trabalhando nas proximidades. São números que a gente ainda não tem acesso completo a eles, o planejamento está sendo feito, né? A Petrobras também muito ciosa, né, das informações que revela, mas na verdade não importa o número exato, o que importa é a gente perceber esse momento que está acontecendo na nossa região, que as empresas procurem conhecer os cadastros da Petrobras, da ONIP, a Organização Nacional da Indústria de Petróleo. Será necessário por parte das lideranças empresariais uma adaptação às normas e às exigências do mercado de trabalho, aquela forma antiga das empresas de Santos funcionarem há 10 anos atrás, não mais é a forma adequada a que essas empresas possam ser contratadas para prestar serviço para a Petrobras, para as empresas terceirizadas da Petrobras, para as novas empresas portuárias, para as empresas de tecnologia. Metodologia de trabalho, um acompanhamento desses processos, né? Qualidade e produtividade. E para isso nós estamos também na cidade preparados. Nós temos aí diversos projetos, diversos grupos de trabalho, diversos grupos de discussão
O Sebrae participa desse processo. Muito. É parceiro, Associação inclusive, comercial. nosso. Aliás, integra a chamada governança, né, em várias áreas. Temos aí o grupo de trabalho com empresas de TIC. Do grupo de trabalho já surgiu uma sugestão de termos aí cursos de qualificação e cursos pós-médios na área de linguagens e na área de sistemas de informática. A Prefeitura está trabalhando nesse sentido e, como sugestão de um dos membros da governança e uma decisão tida com os reitores das universidades, né, e com membros do Sistema S, como um dos braços do Conselho Técnico da Fundação Parque Tecnológico de Santos, nós vamos ter uma rede de qualificação profissional. A Prefeitura de Santos tem várias secretarias que fazem qualificação profissional. Senai, o Senac, o Sebrae, as nossas escolas técnicas. Esses cursos, eles são voltados ao mercado de trabalho, às reais necessidades. E essa, aliás, é o grande desafio, não só de Santos, mas de toda a região, é a qualificação profissional. Esse é um problema sério na nossa região, em São Paulo, no Brasil, mas em função desse momento que vive Santos, a dificuldade, a qualificação profissional é um desafio muito grande. Nós estamos terminando, infelizmente, mas você voltará em outra oportunidade, mas eu não quero perder a chance. Quando a gente fala em desenvolvimento, você falou quase que um sinônimo entre aspas e trocou desenvolvimento por progresso, não dá para aceitar uma região como essa, com esse momento, sem um aeroporto civil. Pois é, nós temos os projetos prioritários, nós perseguimos esses projetos, aeroporto civil, destinado a apoiar esse processo de logística e de movimentação de pessoas. Sim, e com cruzeiros marítimos, você tem em Miami, na Flórida, todo mundo viaja para a Flórida justamente, desce no aeroporto e vai fazer cruzeiro marítimo. E também o projeto do Sistema Integrado de Transportes Coletivos para garantir mobilidade, que o governo de São Paulo lance de novo o edital, porque teremos aí a garantia da circulação de pessoas. Usar o automóvel com obrigação não é bom para ninguém, nem para quem usa esse automóvel que gasta R$20 mil por ano na sua manutenção e estacionamento, nem para a cidade, que acaba ficando sobrecarregada no seu sistema viário. Sem dúvida, o sistema viário de Santos vive um momento, não digo crítico, mas vive um momento pelo menos preocupante. Nós estamos encerrando o nosso programa e eu não quero... O programa foi light, gostoso, muito positivo, muito obrigado desde já, mas eu quero falar, olha, só temos um minuto, está me avisando a técnica aqui. E a política lhe fascina, não? Você é um técnico, acima de tudo. A política fascina a todos nós. Na verdade, no dia a dia, no cumprimento da função pública, nós estamos exercendo políticas públicas. Mas e o cargo público lhe fascina? Nós somos membros de uma equipe, a equipe do prefeito Papa. Ele é o nosso comandante, ele tem as pessoas desse grupo político à sua disposição, né, no cumprimento das obrigações que já foram assumidas com a comunidade. Bem, saiu bem, viu? Muita habilidade, muita habilidade. Márcio Lara, muito obrigado, um abraço para você, agradeço essa entrevista que você nos concedeu, o nosso programa CS na TV, e com certeza, também em função desse momento que vive Santos região, em breve nós voltaremos a conversar. Um abraço, Márcio, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade e a pedidos, hein? Seja feliz.